E aí, meus mimosos e minhas mimosas, eu estou aqui para comentar algumas questões ENAD. Então, o que eu peço para vocês é que, primeiro, façam o ENAD. Segundo, preencham os formulários relativos ao ENAD. Não deixem para a última hora. E assistam esse vídeo. Eu vou compartilhar a minha tela, vocês devem estar enxergando agora, neste momento, a questão número 13. Esta questão eu tirei do ENAD de 2019. Tirei especificamente da prova de controle e automação. Mas essas questões, elas pertencem à mesma base de dados. Então, tanto para engenharia elétrica quanto engenharia de controle e automação, me parece que essa questão é bem pertinente. E tenho certeza que teremos alguma coisa relacionada a isso. A primeira dica que eu dou para a resolução do ENAD é ler a questão. Ler a questão. Basicamente, isso já ajuda no desenvolvimento dela, porque boa parte das informações estarão nela. Então, tem um xalala aqui, mas eu lerei. As técnicas clássicas de simplificação lógica são importantes ferramentas para a minimização de circuitos digitais e objetivam a redução e o uso racional de parâmetros elétricos e físicos, como a quantidade de portas lógicas, a dissipação de potência elétrica, o tamanho da placa de circuito impresso e os atrasos na propagação de sinais ao longo do circuito lógico. Até aí, nenhuma informação aparente. A figura a seguir apresenta o diagrama esquemático de um decodificador puramente combinacional. Temos uma informação importante: esse circuito é puramente combinacional, cujos sinais A e B são entradas e o sinal Y é a saída do circuito digital. Bueno, temos algumas informações bem interessantes. A primeira, esse circuito é combinacional. Combinacional. Isso significa o quê? Que as entradas lógicas desse cara, as entradas desse circuito, juntamente com a associação dessas portas lógicas, vão gerar uma saída. Se nós impusermos nesse mesmo circuito diversas vezes a mesma entrada, ele vai gerar a mesma saída. O que significa, além de tudo isso, que esse circuito não tem capacidade de retenção de dados. Isso aí vocês aprenderam circuitos lógicos 1 e 2. Por favor, não esqueçam. Tá. O que esse cara tem? Esse cara tem uma porta lógica NAND. Isso é muito importante. Esse cara tem duas portas lógicas OR. Isso é uma OR e isso aqui é uma OR também. Então aqui temos uma OR, aqui temos uma segunda OR. Isso aqui e isso aqui são dois inversores. Tá. E daí? E daí que, para resolver essa questão, tinha mais uma informação importante, e ela não está aqui, ela está aqui. Considerando as características funcionais do circuito digital combinacional e as teorias clássicas de simplificações lógicas, as expressões booleanas que representam corretamente o comportamento funcional do circuito lógico decodificador apresentado são, ou seja, eu tenho aqui um circuito. Esse circuito certamente tem uma tabela verdade, porque qualquer circuito combinacional tem uma tabela verdade, e essa tabela verdade representa o comportamento funcional do circuito. Se eu extraio a tabela verdade desse cara aqui, eu consigo comparar com essas possibilidades aqui e ver qual desses benditos circuitos representam ou qual dessas funções booleanas representam o mesmo comportamento que isso aqui. Tá, então, para fazer isso, eu sugiro fortemente que a gente pegue esse circuito e extraia a tabela verdade dele. Esse cara que fez essa questão aqui, ele é muito legal, porque ele fez um circuito muito pequenininho e que tem apenas duas entradas. Consequentemente, vamos construir a tabela verdade desse cara. Vou pegar aqui aquele material que talvez vocês já conheçam, porque vocês tiveram aula comigo remotamente, talvez. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito, esse circuito está associado a duas entradas e essas duas entradas geram essa saída. Se a gente observar esse cara aqui, ó, essa porta lógica OR, ela tem duas entradas, uma que está associada direto ao ponto A, então esse cara aqui certamente é o ponto A, e esse ponto aqui, ó, é o ponto B. Então aqui eu tenho A e aqui eu tenho B.
Esse cara aqui, essa OR, isso aqui certamente é uma OR, está associado ao B negado, o B vem para cá, passa pelo inversor, aqui é B negado, e ao A negado. Então, essas duas portas lógicas recebem estas informações. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto K. E esse ponto aqui do ponto L. Se a gente pensar na construção dessas duas conexões aqui, ou na associação dessas duas portas lógicas OR com esses elementos, eu posso reproduzir o ponto K da seguinte forma. Quando é que esse bendito cara K vai ter nível lógico alto na sua saída? Quando A ou B for igual a 1. E nesse caso aqui, isso se aplica nessa condição, nessa condição, nessa condição. Aqui, nós certamente teremos zero. Se isso aqui for zero, isso aqui for zero, o K é zero. Tá. Aí, partindo da ideia de que eu preciso construir coisas muito parecidas, porém diferentes, eu tenho aqui... Ó, isso aqui está negado, né? Não podemos esquecer. Aí eu tenho o ponto L. O ponto L nada mais é do que... Vou fazer diferente. Vou pegar aqui e vou só copiar essa parte. Daí a gente replica e fica mais bonitinho. Vou botar isso aqui. E vou botar isso aqui. E vou botar isso aqui também. Tá. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou pegar a representação desses sinais aqui, o A negado e o B negado, e eu não tenho preguiça, vou escrever aqui, A negado, B negado. Muito bem. Esses benditos caras aqui, eles são o inverso de A, portanto, isso aqui será 1, 0 e 0. E esse aqui, o inverso de B. Ou seja, 1, 0, 1, 0. Tá, e daí? E daí, criaturas de Deus? Que isso aqui, o ponto L, ele é uma OR desses dois elementos. Ou seja, se em alguma dessas duas colunas parciais eu tiver 1, aqui eu terei 1. Eu tenho 1 em ambas, aqui é 1. Eu tenho 1 aqui é 1. Aqui é 1, 1. E aqui, por ambas serem 0, será 0. Tá, então eu tenho uma função, nesse caso aqui, que é A OR B, e o L aqui será A negado OR B negado. Muito massa, incrível. Isso aqui, esses dois sinais, o K e o L, associados a uma NAND, eu representarei o sinal Y. Como é a tabela verdade de uma NAND? A tabela verdade de uma NAND é o inverso de uma AND. Então, se eu tenho esta tabela verdade aqui como representação de uma AND, A AND B. O que é uma AND? É quando A e B forem iguais a 1, eu tenho 1 na saída. Uma NAND é o inverso disso. Eu imagino que não seja nenhuma novidade, mas vou ainda assim reproduzir a ideia. Então, isso aqui é 1, 0, 1, 0. Tá. Essa tabela verdade aqui, secundária, é a que me interessa. Essa aqui. Essa aqui. Isso aqui foi só uma base para a gente lembrar daquilo que você já sabe, tô careca de saber, eu espero do fundo do meu coração. Muito bem. Se isso aqui é o que interessa para a gente, e essas duas aqui, elas estão associadas a K e L, na verdade, o que eu tenho aqui como referência, pensando de uma forma um pouco mais objetiva,
Isso aqui é o meu sinal K, isso aqui é o meu L. K e L, chegando na NAND. Isto aqui será, então, K NAND L. E daí? E daí que uma NAND só tem um na saída quando ambas as entradas forem iguais a zero. Isso significa o quê? Que isto aqui é 1, isso aqui é 1, isso aqui é 0, isso aqui é 0 e isso aqui é 0. Aliás, mentira, tá errado. Se eu pegar, eu tenho que comparar esta coluna aqui com esta coluna aqui. Então, o que que eu tenho? Tem 0? E aqui tá errado também. É o inverso. 1. Então, se tem 0, a saída é 1. É uma lente. Aqui tem 0. Aqui, vamos fazer a coluninha sensacional desse cara aqui, que é o Y. Tem 0 aqui, isso aqui é 1. Tem 0 aqui, esse cara aqui é 1. Os dois são 1. 1 e 1, aqui é nada mais, nada menos que 0. 1 e 1, nada mais que 0. Isto aqui é o resumo do funcionamento desse circuito. Ou seja, se eu precisasse simplificar esse circuito, eu trocaria ele pelo quê, ó Pai Deus? Eu trocaria esse cara por uma incrível, sensacional XNOR, que nesse caso ela é fruto da associação de A e B. Então é XNOR. Também conhecida como uma XOR invertida. Também posso representar isso aqui. Mas, se eu, ao invés de querer representar esse cara através de circuitos básicos, precisar representar esse cara através de mintermos, eu vou reconstruir esse circuito através da seguinte associação. Quando é que isso aqui tem 1? Quando A for 0 e B for 0. Então, essa parcela aqui, ela é ou gera 1 na saída. Quando A for 0 e B for 0. Quando é que esse cara tem 1 na saída? Nessa condição de entrada aqui. Ou seja, isso aqui. A AND B. E isso ou isso gera moons. Portanto, se eu associar isso aqui, teremos incrivelmente a seguinte função lógica. Vamos simplificar esse negócio da seguinte forma. Ou representar que y é igual a A negado AND B negado OR A AND B. Aí, se vocês forem procurar lá nas respostas, eu tenho todas essas combinações. Quais são? Pode ser isso ou isso. Porque aqui nós temos uma XNOR e aqui uma XNOR. Aí, como isso aqui não é equivalente a isso aqui, é um grande pega-ratão. Estava esperando vocês, mas vocês fizeram engenharia na PUC, vocês não vão fazer eu passar vergonha na frente das visitas. A resposta correta é a D. Pronto, ponto para nós. Certo? O que eu espero que vocês façam, que vocês primeiro preencham os formulários, depois que vocês façam o ENAD, depois que vocês tenham um bom desempenho e me orgulhem por aí. Tchau para vocês.